subir aos céus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele, antes de subir, ele desceu as partes mais baixas da terra. O que o Senhor quer dizer isso? A sepultura não muito mais do que isso. Ele desceu ao inferno, no meu e no seu lugar. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, quando Jesus morreu, ele foi ao inferno. Quando ele morreu, ele foi ao inferno. E se cumpriu a palavra de Deus, irmãos, que está escrito. Jesus é uma promessa de Deus. Lá no livro de Gênesis, quando Deus diz: olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da mulher. Esse lhe ferirá o calcanhar. E aquele, se referindo a Jesus, esmagará a cabeça da serpente. Pastor, isso já aconteceu já. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que ele desceu às partes mais baixas da terra. Foi lá no inferno. Foi lá no Hades. Foi lá no Seol. E quando ele chegou lá, ele deu de testa com Satanás, o príncipe dos demônios. E quando ele deu de testa com Satanás, Satanás estava com a chave da morte e do inferno. E Satanás pensou que havia vencido. Mas Jesus, chegando ali, Jesus tomou. Não pediu não, tomou. A Bíblia diz: tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. Mas antes de tomar, eu fico imaginando a antiga serpente, que é chamado diabo e Satanás, ao encontrar Jesus, então pisa na sua cabeça, esmaga. Imagine aí Satanás, a antiga serpente, se estribuchando e Jesus apertando a cabeça dele e dizendo: me dê a chave da morte e do inferno. E Satanás então estribuchando, tem que devolver, tem que dar para Jesus a autoridade, a chave da morte e do inferno. E Jesus então está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, 18. Olha o que Jesus diz. Nós vamos voltar aqui para o texto. Mas Apocalipse 1, 18, Jesus diz: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Eis que eu estou vivo pelo século dos séculos. E tenho o que nas mãos, irmãos? Vamos falar juntos? As chaves da morte e do inferno. Jesus tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. Por isso a Bíblia diz que aquele que subiu é o que havia descido às partes mais baixas da terra. E ele levou o que? Cativo o cativeiro. E quando ele tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, ele diz: eu agora tenho poder. Todo o poder agora me foi dado. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E onde é debaixo da terra? Onde? Lá no inferno. Jesus, ele manda. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, quando ele assumiu a forma de homem, não teve momento nenhum ter por usurpação a ser igual a Deus. Antes se esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi, irmãos,
obediente até a morte, e a morte de cruz. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se tornou maldição em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus cravou ali na cruz, irmãos, uma dívida que era nossa. Vamos ver aqui só mais um texto aqui na palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. E o verso 13 em diante diz assim: e a vós outros que estávamos mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus triunfou a Satanás, triunfou aos principados, potestades, aos poderes demoníacos. Ele venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Todos os principados, irmãos, o diabo é organizado. Outro dia eu preguei aqui nesta igreja e falei sobre Satanás, que ele é organizado. Inclusive ele o planeta Terra está sob o domínio de Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. O próprio Jesus foi que falou a respeito disso. Quando alguém lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: ó, tu diz, o meu reino não é deste mundo. Este mundo jaz maligno. Satanás tem o domínio. Quando Satanás mostrou, na realidade, todos os reinos do mundo e a sua glória para Jesus, através de uma visão, ele disse: tudo isso eu te darei, porque tudo isso é meu, entregue, e eu dou a quem eu quiser. Satanás domina este mundo. Eu mostrei aqui, quando eu ministrei aqui, que este mundo jaz no maligno. Mas todos os países também, Satanás colocou um governo, um principado, um príncipe, ou um governo. Todos os países têm um governo de Satanás. Todos os estados aqui, voltados para o Brasil, tem um governo. Na igreja católica chama de padroeiro. Todas as cidades têm um governo. Todos os bairros têm um governo. Todas as ruas, ele também coloca um governo. Praças e bosques também tem um governo. Até encruzilhadas tem um governo. Famílias, existe um governo. Até sobre cada pessoa existe um governo demoníaco. Quando alguém aceita Jesus, ele sai dele e anda por lugares áridos. E saindo sempre ele volta. Se voltar e encontrar a casa vazia, ornamentada, ele volta. Se chama mais quantos? O segundo estado desse homem se
pior do que inimigo. Preste bem atenção. Esse Satanás ele é organizado, mas o nosso Deus é muito mais organizado. Você aprendeu acerca de hierarquia? Foi com Deus. Quando fala aqui de principados e potestades, a Bíblia já nos revela também, irmãos, a respeito da hierarquia dos anjos. Nos fala dos querubins, dos serafins, arcanjos, tronos, soberanias, principados, potestades, poderes, dominações que estão sob o domínio de Deus. Se Satanás tem um número elevado de demônios, para cada demônio Deus tem 2 anjos. Olha para a pessoa que está do lado, que maior é o que está conosco do que o que está conosco. Para cada demônio tem 2. Porque a Bíblia nos diz que quando Satanás se rebelou, ele levou após si uma terça parte das estrelas do céu. As 2/3 ficaram com Deus. Amém? E o nosso Deus é organizado. Olha aí para o nome da pessoa que está do lado, que o nosso Deus é organizado. E Ele estabeleceu ordem, Ele estabeleceu princípios, Ele estabeleceu autoridades. E na igreja do Senhor não é diferente. Jesus, falando disso, tudo que eu estou falando, pastor, e por que o senhor está falando tudo isso? Onde o senhor quer chegar com isso? Nós vimos aqui que a Bíblia diz que quando Ele subiu às alturas, levou o cativo o quê? Deu dons aos homens. Olha o que quer dizer subiu, senão que eu também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmão, Jesus desceu, mas Ele subiu. Existem 2 estados de Jesus: o estado de humilhação e o estado de exaltação. E Jesus se humilhou e foi morto até morte. Espero que também Deus o exaltou, lhe dando um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ele está em cima dos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Dê uma salva de palmas para Ele. O Senhor o nosso Senhor. Esse Jesus, Ele deu autoridade à sua igreja. Ele deu dons aos homens. Ele chamou para o ministério. No versículo 11 diz: Ele mesmo concedeu uns para, vamos falar juntos? Ele mesmo concedeu uns para, outros para, outros para, outros para, e outros para. Irmãos, hoje eu estava até aqui ministrando para alguns pastores e falando a respeito dos 5 ministérios, que às vezes pessoas esquecem. É fácil, é como os 5 dedos da mão. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala: os ministérios são 5. Os 5 dedos da mão. O primeiro é apóstolo, é aquele que tem acesso a todos. O segundo é profeta. O profeta é aquele que aponta o erro, mas mostra o caminho certo. O evangelista, faça assim: evangelista é aquele que chega primeiro.
toca-se na ponta da sua mão. Não é o dedão que chega primeiro? Esse é o evangelista, é o que chega primeiro para evangelizar, falar de Jesus, da salvação. Depois vem pastores. Vocês olham para o meu dedo aqui, o que é aquele meu dedo? É aquele que leva a aliança. A aliança do povo de Deus com Jesus. Amém? É o pastor, é aquele que se encarrega de ensinar para a igreja um compromisso, a aliança, a nova aliança que foi feita com o sangue de Jesus. E depois, por último, vem quem? O menorzinho, né? Que é o mestre. É aquele que alimpa as arestas. Né? Parece ser o menor de todos, e é o menor mesmo, porque a Bíblia diz que o menor será e o maior. Então, o mestre tem essa função, e assim exerce os 5 ministérios da igreja. Deus chamou os 5 ministérios com um propósito. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, os 5 ministérios Deus tem um propósito. E qual é o propósito de Deus? Olha só, ele diz com vista, com propósito, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Olha aí para a pessoa que está do lado, o pastor é um técnico dentro da igreja. Amém? Que forma a equipe. Irmãos, essa semana nós tivemos o privilégio de receber na nossa igreja o pastor Sérgio, com uma equipe treinada por ele de ônibus, 26 ônibus treinados para evangelizar. Irmãos, e foi uma vez na nossa igreja, em Cotirapá. Ele chegava à tarde, o pessoal canta, bate, né, toca, e nós saímos para a praça, e estava ali o técnico com a sua equipe, né, evangelizando, entregando folheto e falando de Jesus. Né, pregamos uns 2 cultos ali, né, eles apresentavam e à noite estava lá a equipe cantando, louvando, e o pastor ministrando. E eu pude ver, olha o técnico ali à frente, né, de uma equipe para vencer o mal, para vencer a Satanás. Irmãos, você faz parte dessa equipe. Amém? Hoje eu pude sair aqui com os pastores, mas o pastor Liberval, e ele nos levou a 4 congregações, e eu fiquei encantado, maravilhado, né? As congregações bem organizadas, né? Com sede próprias, construções, né? E ali, cada uma daquelas ali tem o seu líder, né? Vamos lá de Sérgio, vamos lá de Márcio, lá de Bahia, né, Gilberto? Vamos dar de uma missionária, cadê ela? Que ela está ali, né? Irmãos, se via coisa maravilhosa, e eu peguei na mão do pastor Deval e falei: parabéns, pastor Deval, pela sua equipe. Você é um técnico também aprovado. Aleluia. Então, irmãos, essa é a função do ministério. Deus chamou os pastores para isso, para o desempenho, para treinar. Olha só o que diz aqui o versículo 11, né? Aliás, o versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos. Olha para o lado da pessoa que está lá, você é um santo. Foi chamado lá das trevas para a luz, e você é santo, e Deus está querendo te aperfeiçoar para o desempenho do serviço, do ministério. Deus tem, aleluia, um plano, um propósito para a sua vida. Amém? Não é só para a vida dos pastores que estão sendo consagrados, irmãos, todos foram chamados, e cada um tem um papel importante dentro do povo de Cristo. Amém? Então diz ele mesmo: concedemos para, aliás, de todos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é considerada como um. E o corpo tem vários membros. Tem olho, tem orelha, tem nariz, tem boca, tem mão, tem pé. Cada um tem a sua. Irmãos, quando a Bíblia diz que Deus deu os talentos,
Diz que Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Olha uma pessoa que está ao seu lado, que Deus não vai exigir além da sua capacidade. Ele deu, e não vai exigir além, por isso ele não pode ficar preocupado. Agora cada um deve dar o seu, o que tiver as mãos para fazer conforme a tua, dê o seu. Eu até fico chateado quando eu vejo os irmãos minha frente. E aí vai lá, irmãos, eu não ensaiei, mas é para Jesus mesmo. E aí vai oferecer qualquer coisa. Deus não é Deus de qualquer coisa. Deus é Deus de excelência. Deus é melhor, meu irmão. Se você quer cantar, ensaie, se prepare. Não vai oferecer qualquer coisa para Deus. É como aqueles irmãos que a gente vai visitar e fala: irmão, se eu sumiu da igreja, ele está passando trabalho. Mas fique tranquilo, assim que sobrar um tempinho, eu vou lá na igreja. E aí eu respondo: quando sobrar tempo, não dá não, porque Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de preguiça. Deus quer que você seja um varão perfeito. Mas foi quem é o varão perfeito? Cristo. Deus quer que você tome ele como exemplo. Imite Jesus em tudo, né? Toma ele como exemplo. Jesus, ele na realidade é a luz do mundo, e nós devemos estar no mundo como astro. Um astro, ele não tem luz própria, mas resplandece a luz de... Olha aí para a pessoa que está do seu lado, resplandeça a luz de Cristo. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai dos céus. Aleluia! Aplauda Jesus! Glorifique a Ele! E para que isso? A Bíblia diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, se levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do que todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Irmão, se o corpo funcionar perfeitamente, cada um dentro da sua função, nós vamos ver o aumento da obra de Deus. Amém? Você foi chamado para aumentar, para multiplicar e não dividir, para somar e não subtrair. Deus tem um plano estabelecido para a sua vida. Portanto, cumpra-se na sua vida o propósito de Deus, como nesta noite está se cumprindo na vida de Gilberto e de Márcio. Que Deus os abençoe no desempenho deste ministério. E a palavra que eu gostaria de deixar para vocês é esta: a igreja, Deus diz, obedeça aos vossos, porque velam por vossas almas, como aqueles que amam de prestar conta delas no último dia. Pelo que faça, não gemendo, mas com alegria, servindo a Deus e dando o seu melhor. Aplauda Jesus. Aleluia!
e por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos adorar o Senhor com um cântico. Amém? Por esse momento tão especial, tão gostoso. Não tenha pressa de sair não. Daqui a 5, 10 minutinhos estourando, você já vai estar saindo. Então segure só um pouquinho aí. Vamos estar adorando ao Pai. Cadê os levitas? Rapidinhos. Glória a Deus. Glória a Deus dos céus. Ele é tremendo. Vamos lá.
mais novos pastores e sua família. Deus é bom. Quero dizer para vocês dois, principalmente, pregue somente a palavra. Não invente, pregue somente a palavra. Amém? Pregue somente a palavra. A palavra se encarrega dela mesma. Glória a Deus. Não invente, não vai dessa onda. Pregue somente a palavra. Glória a Deus. Vamos orar por a família deles dois. Afinal de contas, as pastoras aí, né? As esposas de pastores, os filhos, cadê? Já colocaram a gravata aqui, ó. O pastor inventa logo, colocou uma gravata no pescoço da criança. Glória a Deus. Cadê o pastor Leonardo? Vem cá, meu amado, você fazer essa oração. E antes que ele faça a oração, deixa eu me esquecendo aqui, deixa eu fechar a nossa sessão, mas eu me esqueço. E propõe que seja encerrada a nossa sessão desta noite. Quem propõe? Quem apoia? Está adorando, dê glória a Deus, bem bonito. Aleluia, pastor Leonardo. Graças e paz do Senhor Jesus amado. Vamos olhar a importância. A Bíblia fala aquilo que 2 ou 3 concordar na terra, Deus irá respaldar. E nós sabemos que o ministério não é apenas do pastor, mas tem uma auxiliadora que Deus colocou ao lado, tem os filhos que fazem parte desse ministério, tem as ovelhas que também empenham, não em cobrar, mas ajudar nesse ministério. Então vamos orar juntos. Quero que você impõe a sua mão direita. Espírito Santo, como o teu filho direcionou, nós queremos orar agora pela família dos teus filhos, do Pai, que foram ordenados nessa noite ao ministério. Que o Senhor abençoe as esposas, ó Deus, a esposa do teu filho Márcio, do teu filho Gilberto Bahia, meu Deus, que o Senhor seja abençoado nesta hora, que elas entendam, ó Pai, nos momentos que devem entender, ó Pai, muitas vezes a dificuldade do esposo, que elas entendam que o Senhor não está dando um fardo para elas, mas está dando, ó Deus, uma grande missão, Pai, e que 50% do ministério dos filhos depende delas também, Pai. Que os filhos também entendam, ó Deus, e que haja uma graça sobre esta família, Deus, para que os meus filhos possam pastorear não apenas o rebanho, mas também pastorear as esposas, pastorear os filhos, que haja compreensão por parte da igreja, Senhor, e que a tua bênção esteja presente, para que naquele grande dia, Deus, o teu filho possa apresentar não apenas um rebanho de outras ovelhas, mas que principalmente a família que o Senhor confiou a ele seja bem pastoreada, Senhor, e que a recomendação que Paulo dá a